E nós normalmente fazemos o Arco Futuro no começo do ano, em março, no Rio, e no final do ano, em setembro, em São Paulo. E esse ano nós tivemos também uma discussão conjunta sobre essa reflexão das cidades com o IAB, por causa da organização da nova Bienal. Então, nós tínhamos combinado de juntar forças e juntamos, então, uma semana de Arco Futuro, que, na realidade, terminaria às vésperas do encerramento da Bienal de Arquitetura. E, com isso, a intenção é que se desse mais voz, mais espaço e mais exposição a essa discussão tão importante para todos nós. Infelizmente, por uma questão de agenda, a Bienal teve que ser, enfim, postergada, mas a intenção continuou valendo. E antes de eu dar sequência, eu queria chamar aqui o Zé Armênio, que é o presidente do IAB, para falar dessa Bienal e fazer um convite a vocês desse evento tão importante. Zé Armênio? A determinação nossa no IAB foi da caracterização da Bienal, não como uma exposição simplesmente de obras ou de portfólios de arquitetos, mas sim a compreensão de um hub, de um nó de discussão premente no Brasil. Quer dizer, a gente vê hoje a necessidade de transformar e de construir uma política pública para o desenvolvimento urbano, uma política de Estado. Não uma política de mandatos eleitorais, mas uma política que perdure por mais do que 4 anos. Nós sabemos que em 4 anos nada se faz numa cidade. Você pode começar a pensar um projeto, mas os projetos urbanos são projetos urbanos que demandam 10, 20 ou às vezes 30 anos. Essa mudança de caráter da Bienal nos levou a convidar, eu convidei o Guilherme Wisnik, arquiteto e crítico de arquitetura, que acho que de maneira muito oportuna caracterizou nesse tema modos de fazer e modos de usar há um ano essa caracterização, esse tema, o título da Bienal. O Brasil, em junho de 2013, as ruas brasileiras foram tomadas por jovens clamando por qualidade na vida da cidade. Esses são os modos de usar. E o arquiteto que trabalha e se aprofunda no fazer, no construir, no desenhar a cidade, está atento a esses modos de usar. Isso transforma essa dualidade, essa dialética entre o usar e o fazer, ensina o arquiteto e disponibiliza para o cidadão os instrumentos que nós, como arquitetos, temos. Instrumentos, a arquitetura é um instrumento de qualidade de vida. Ela não é um instrumento de idiosincrasia, de um ego um pouco maior ou um pouco menor, ou às vezes bem maior, mas ela é um instrumento para o cidadão melhorar a sua qualidade de vida. E uma das propostas, porque a gente não está apenas aqui fazendo a revisão do plano diretor, mas de todo o marco regulatório, a lei de zoneamento, planos regionais, planos de bairro, código de obras, é que talvez uma forma da gente começar a definir o que é um bairro seja não apenas dizer que o meu bairro do Morumbi ou Perdizes, porque o que é Perdizes hoje, o que é o Morumbi hoje, o que é qualquer bairro, a gente não tem como delimitar essas fronteiras. Os bairros mudam os nomes em função das estratégias de marketing do mercado imobiliário. E talvez a gente possa construir uma outra ideia do que seja o bairro, que seja uma ideia, sim, de vizinhança, de coletividade, que talvez a noção de bairro que perpassa, inicia uma reflexão sobre um plano de bairro, possa vir a ser aquele território que reúne todas as crianças que estudam ou têm seus serviços atendidos nessa rede local. E é a partir dessa rede, para a qual é prevista um conselho gestor, que a gente pode pensar em instrumentos de governança e de gestão pública da sociedade para começar a pensar também os destinos da cidade a partir da problemática local, daquilo que uma determinada população de fato domina, compreende e que, ao mesmo tempo, está numa escala intangível para o poder público que, para bem ou para mal, tem que ser responsável por pensar a articulação das grandes políticas. Então, o plano vem com políticas
estruturantes, sistêmicas, de grande escala e, ao mesmo tempo, com estratégias que emanam do local uma capacidade de construção de novas formas de gestão democrática da cidade e de participação por toda a sociedade. Muito obrigado. A starting point. Ponto de partida. Cities are complex, As cidades são bastante complexas. and complexity is a virtue. E a complexidade é uma virtude. So how to design for complexity? Então, nós temos que ter um design para a complexidade. We don't look to Shanghai for an example. Nós não procuramos e olhamos para Xangai como um exemplo. How to manage complexity Como gerenciar a complexidade and in some respects, how to simplify it is the key to a well-functioning city. e, de certa forma, como gerenciá-lo é chave para você conseguir administrar essas cidades complexas. I also want to clarify that simple doesn't mean easy. Eu Quite quero the deixar contrary. claro que simples não é fácil, muito ao contrário. But priorities must be simple, Mas as prioridades precisam ser simples, development strategies as well, o desenvolvimento de estratégias também. and they must be clearly communicated. E necessitam ser claramente comunicadas. Why? Por quê? Because municipal government cannot do it alone. Porque o governo municipal não pode fazer isso sozinho. They need to empower and collaborate with a variety of stakeholders. Ele precisa empoderar uma série de stakeholders. And I will say that this past week we've heard a lot about we in learning these new models of urban transformation. E nessa última semana nós ouvimos muito falar de nós e sobre essas transformações urbanas. And the we is essential. E o nós é essencial. Segundo, assim, André, mesmo se a gente pensar no centro, eu estava olhando os dados, veja, nos 8 distritos da subprefeitura da Sé, é verdade que entre 2000 e 2010 a gente tem um incremento populacional, né? A gente passa de 374 mil habitantes para 430. Porém, 430 mil habitantes ainda é um número quase 20% menor que os 526 mil habitantes que tinha em 1980. Então, a gente tem uma capacidade, mesmo nesses distritos tão centrais, de um adensamento populacional numa região que você tem, o território da subprefeitura da Sé, você conhece muito bem, a gente tem 17 estações de metrô, por exemplo. Quer dizer, a gente tem uma rede de infraestrutura extraordinária. Está perfeito, mas vai pegar o metrô na Sé ou na República, para você ver o pesadelo que é. Não é, eu acho que a gente se ilude com relação, vamos dizer, a números que já tivemos, que eventualmente já eram excessivos. Quando você vai para Lapa, que você vê, por exemplo, tudo bem, ela cresceu, ampliou, etc., mas vamos o solo, ocupamos melhor o solo, mas e o subsolo? Quantas galerias foram ampliadas da década de 30 até hoje? Nenhuma. A rede de energia elétrica. Ou seja, você tem hoje, a meu ver, uma infraestrutura hiperutilizada, eventualmente a terra até subutilizada, mas a infraestrutura, quer dizer, a capacidade de suporte dos locais, não aguenta mais. O centro hoje ele está saturado para aquilo que ele tem hoje. As estações de metrô da região central são absurdas. Experimenta, chega lá às 5 da tarde na estação da Sé, a qualquer dia, qualquer hora. Quer dizer, você tem eventualmente ou gente demais utilizando, quer dizer, o sistema pequeno. Não é a região da Sé que está pequena, o sistema pequeno, quantidade de usuários. Não, aí me parece que há inúmeras questões que precisam ser enfrentadas. A questão do transporte não vai se resolver também só com o metrô. Acho que os corredores que foram colocados aqui, as faixas exclusivas, que já começaram no centro, enfim, há uma série de medidas que você pode tomar. Eu acho que é possível ter um adensamento populacional na área do centro, primeiro. Segundo, só aqui para o bom diálogo. Primeiro, o plano diretor, me parece, não extingue, evidentemente, as operações urbanas que estão em andamento. Agora, me parece também interessante que você possa desenvolver melhor esse instrumento do potencial, da venda de potencial, porque a operação urbana ela tem um problema, para mim, do ponto de vista distributivo. Ela é um pouco um cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque é isso, você apropria uma parte do recurso da especulação imobiliária e investe no próprio local. Quando, na verdade, uma cidade como São Paulo, você precisa apropriar recurso da área mais rica para fazer investimento nas áreas mais pobres. Então, a venda de potencial parece correto. Nesse governo, a gente viu, acho que, não sei se foi elaborado pelo Fernando mesmo, a própria operação urbana Água Branca muda um pouco esse conceito na hora que ela expandiu, não é isso, Fernando? Ela expande o perímetro, né, e permitiu que você aplicasse, então, recursos
próximo à região, por exemplo, no caso, você, na Operação Urbana Água Branca, você evitar alagamento, você tem que ir fora dela, o problema está fora dela, não está dentro dela, né? E isso eu acho que sim, mas me preocupa muito essa questão do adensamento na região central, porque eu vejo já hoje saturado, e quando você poderia ter muito espaço fora da região central. Então, mas vamos pensar esse metrô saturado da Sé. O que é? É o cara que mora lá na periferia que vem trabalhar no centro porque lá não tem emprego. Sim, temos que levar emprego lá, é difícil, porque não é fácil convencer a Microsoft a ir para Jacupêssego, né? Vamos confessar. Mas, se a gente repovoa o centro, a Sé vai ser desonerada, porque o cara não vai voltar para Itaquera, ele vai continuar lá, que é onde ele trabalha e passa a morar. É um mito de que, só para acabar o raciocínio, mas é uma um parte. mito de que otimizar o investimento, o uso da terra ao longo de onde os investimentos existirão, já previstos, vai onerar o transporte, porque a população de São Paulo, os dados que a gente tem, é que ela vai estabilizar em 2020, 2025. A gente não tem mais leva migratória do Nordeste, do Japão, etc. e tal, para cá. Pelo contrário, São Paulo exporta 400 mil pessoas por ano na atualidade. O que a gente está fazendo? Quem pega o metrô, não importa que linha, quem pega o ônibus, não importa que ônibus, é a galera que continua vivendo na cidade, que vai continuar, a gente está reequilibrando, não vai botar mais gente no ônibus, é a mesma pessoa, só que em vez dela pegar um ônibus para ir até Itaquera, um ônibus para ir até o Carrão, um ônibus para ir no seu a pé ou de bicicleta, ela vai estar já em proximidade, não vai trazer mais usuários de ônibus para o sistema, não vai trazer mais... Fernando, a gente está reequilibrando, otimizando mas eu não estava cidade. falando da questão de transporte em si. Dei o exemplo da Estação da Sé, que é um caso, vamos dizer, de capacidade esgotada de movimento, trazer mais gente. Eu acho, ao contrário, que é criar novas centralidades na cidade, expandir a cidade. Por que ir trazendo todo mundo para cá? O investimento está contemplado as centralidades não mais polares, que nós não achamos que as centralidades polares são as melhores formas para centralidades, mas ao longo de eixos estruturantes. As centralidades se constituirão pelo macroárea de estruturação metropolitana, onde cabem as operações urbanas, e pelos eixos de mobilidade, onde também cabem, no conceito da AIU, eventuais operações urbanas. E formas de conseguir recursos para antecipar os investimentos necessários na expansão da infraestrutura. Está absolutamente, rigorosamente casado os instrumentos com as estratégias de ação, de transformação. Em vez da dispersão dos investimentos sem criar energia, em vez da concentração perversa apenas nos territórios privilegiados, estamos articulando investimentos e uso do solo em relação aos sistemas urbanos como um todo. Esses instrumentos é que eu não vi. O que eu vi é tudo aqui no centro, expandido nas regiões privilegiadas. A Pâmela só me deu meia hora, senão eu tinha falado.